tá certo? No Hebreus capítulo 9, verso 13, eu vou ser mais breve, porque eu já relatei bastante, já teve gente aqui que saiu da live porque caiu. Ele diz o seguinte: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido, jogado, salpicado, tá certo? Sobre os contaminados. Quem são os contaminados? Não é sobre contaminado aqui, não tem nada sobre Covid, não, tá certo? São as pessoas contaminadas pelo pecado. Então, se o sangue, né, de bode, de touro, de cinza, jogado, né, ou aspergido sobre as pessoas pecadoras, certo? Os santifica, ou seja, lava ou limpa eles do pecado, quanto à purificação da carne, não do espírito, mas da carne, muito mais o sangue de Cristo, certo? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então ele está dizendo, olha, o sacrifício de Cristo se sobrepõe e muito a esses animais sacrificados, certo? No templo de Jerusalém, ou seja, mais onde for, tá certo? Em prol do pecado do ser humano. O sacrifício de Cristo, que ele diz, certo? Que Cristo fez isso pelo Espírito eterno. Muito mais esse sangue purificará a nossa consciência das obras mortas. O que é que ele quer dizer? Que todo o pecado do homem se dá na consciência. Quer uma explicação? Quer. Então, se a pessoa ela arquiteta um ato de desonestidade, ela começa a arquitetar aqui. Se ela, certo? Opa, Aurora. Muito bem, Aurora. Então, preste atenção. Se uma pessoa, ela arquiteta algo mal, ela arquiteta na mente, começa a pensar. Se a pessoa vai assaltar um banco, ela começa a pensar quem eu chamo para ser meu amigo, meu parceiro, minha parceira. Começa, depois sentam juntos, tá certo? Para planejar, né? Como é que vai ser. Isso é em tudo na vida. Seja isso aqui no adultério, seja na criminalidade, é arquitetado. Então se dá na mente. E aí ele diz, olha, esse Cristo, certo? Esse Cristo, pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu sem mácula a Deus. Sem mácula a Deus, certo? Cristo se ofereceu. E aí ele diz, então esse Cristo é que purificará a nossa consciência. Por quê? Porque o pecado se dá na consciência. Então, quando você já começou a arquitetar, como disse muito bem a pastora Silvia aqui pelo Face, você já pecou. Quando você pensa em matar alguém, certo? Claro, você pensou, e até você matar, concretizar, mas você já matou a pessoa na mente, você já fez a besteira na mente, certo? E aí ele diz, olha, Cristo vai purificar, ou já purificou a tua mente. Certo? Ora, e aí no Evangelho diz, vós já tendes sido lavados pela palavra que eu tenho dito. Ou seja, a partir de que você introspecta a palavra de Deus, ela começa a fazer efeito onde? Na sua mente. Aí você diz, rapaz, eu pensava assim, agora com Cristo na minha vida, eu penso de outra forma. É assim que ele faz. E ele diz, esse Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. Para quê? Para servirmos a Deus. Então ele diz, olha, Cristo vai purificar você com uma finalidade, para que você sirva a Deus puro e de consciência limpa. É isso que ele diz aqui em Hebreus. Por isso mesmo, ele, Cristo, é o mediador. Não existe medianeiro entre o homem e Deus, a não ser Cristo. Não existe medianeira. Certo? Eu não sou mediador, porque hoje a relação entre você e Cristo, ou você e Deus, tá certo? Não existe intermediário. E aí ele diz, por isso mesmo o quê? Porque pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu sem mácula a Deus, por isso mesmo ele é mediador da nova aliança. Então foi feita uma nova aliança
entre Deus e a humanidade através de Cristo Jesus e ninguém e nenhum outro. E ele diz: ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, com que finalidade? Intervindo a morte para a remissão das transgressões. Andréa Moisés, nossa missionária lá na Inglaterra. Então, olha bem, ele intervindo a morte para a remissão e transgressão que havia sobre a primeira aliança, ou seja, a primeira aliança, que era da lei, era impossível ao homem cumprir. Porque a lei só aponta a morte para você. Olha, toda a lei existe para que você caminhe para a morte. Não matarás, porque se matar, tu está frito. Se com ferro fere, com ferro serás ferido. Não farás outros deuses, não adorarás outros deuses, não é verdade? Não farás para ti imagem de escultura, ou seja, não faça, não faça, não faça, porque se você fizer, você está frito. Jesus veio mudar isso. Amém? Amém? E Jesus veio mudar isso através de quê? Pelo sacrifício que ele fez, tá certo? Para mim, para você. E aí continua aqui, certo? Então, ele interviu na morte. Por que Cristo agora intervém na morte da velha aliança? Ele diz aqui, para que eu e você recebamos a promessa da eterna aliança. Amém? Então, para que nós recebamos aquela promessa que ele fez lá a Abraão, certo? A Abraão, ele precisou intervir, tá certo? Na morte. E ele diz, para que recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Ou seja, eu e você, tá aqui André, né? Tá aqui Andreinha, Silvia, tá certo? Carmita, Aurora, Aurenita, certo? Ele diz que Cristo nos chamou e nos chamando ainda interviu na morte para que eu e você tenhamos a promessa da eterna herança. Então, minha gente, quando você lê a Bíblia, você não vai atrás de picuinha, tá certo? E aí ele continua, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, você que está aqui, alguém pode fazer um testamento para você. E é isso que eu estava dizendo na live agora, que caiu a primeira live, espero que não caia essa, tá certo? Ou seja, o testamento você fez, deixa minha herança para fulano, ninguém faz testamento deixando as dívidas, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa morre, primeira coisa que a família vai o quê? Correr atrás do testamento. Cara, eu quero saber o que é que eu tenho direito. O que foi que esse defunto, essa defunta deixou para mim? Esse testamento só valeu por quê? Porque houve uma morte. Ele foi selado pela morte do testador. É isso que a Bíblia diz. As promessas de Deus para mim e para você foi sacramentada com a morte de Cristo Jesus na cruz. Então ele morreu. Você agora tem direito, você tem direito, mas você também tem obrigação, você tem responsabilidade. E aí o autor de Hebreus continua aqui. Pois um testamento, veja como é claro, só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Ou seja, Cristo morreu para que o testamento dele, as promessas dele, nos alcançasse. E aí ele continua, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada com sangue. Mesmo matando boi, bode, galinha, sei lá, camelo, tudo naquela época lá, tá certo? Não foi sancionada com morte a velha aliança. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou sangue de bezerros, de bodes, com água e lã, de tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, ou seja, ele pegou o livro da lei e aspergiu sangue, como também aspergiu todo o povo, e ainda disse, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vocês. Só que aquele sangue da aliança que Moisés
aspergiu sobre o povo e sobre as tábuas da lei, ele prefigurava um Cristo que viria. Isso é muito forte. E aí ele diz, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Ou seja, ali era um verdadeiro... Eu não nasci na época, mas eu imagino que aquilo ali, certo? O que é? Andréa, lembra que você deu estudo? É o seguinte, a pastora Silvia está conversando aqui na live com a nossa irmã lá da Inglaterra, Andréa, tá certo? Então, resultado, igualmente também aspergiu o sangue sobre todos os utensílios, santificando esses utensílios. Aí diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, a lei, no aspergir do sangue, né, a tábua da lei, o povo estaria santificado. Mas eu e você e a humanidade inteira somos santificados pelo sangue derramado pelo Cristo Jesus. Já estou acabando, minha gente. Falta meia hora. Tá certo? Então, presta atenção. No verso 23, ele diz, ora, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem. Veja bem, é figura. Então, existe uma figura, vamos dizer assim, a grosso modo, de uma estrela, mas é uma figura, porque ela está no céu. Tá certo? Então, ele está falando coisas que haviam dentro da eternidade, tabernáculo, tudo isso aqui. Então, aqui haveria uma cópia de um tabernáculo, né? Humana. Então, eles aspergiam o sangue para santificar. E aí ele diz, era necessário, portanto, que as figuras, ali só eram figuras, das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifício. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício a eles superiores. Ou seja, as coisas celestiais só foram purificadas através do sangue de Cristo. Ora, porque Cristo não entrou. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, que é uma figura do verdadeiro. Ou seja, o tabernáculo é algo muito bonito, se você quiser ter a paciência de ler, vá lá no Velho Testamento, tá certo? Mas ali ele diz o quê? Esse tabernáculo, ele era figura do verdadeiro. Ele é apenas uma figura do verdadeiro. Ou seja, ora, figura, porém, no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, ele está dizendo que agora no céu, Cristo vai agora comparecer ao tabernáculo, que agora é o real, que na época de Moisés era só uma cópia, ele agora, né, para comparecer por nós diante de Deus. Jesus comparece agora a esse tabernáculo, por mim e por você, para que nossos pecados sejam sanados. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote cada ano, ou seja, ele agora não entra a cada ano como era feito antigamente, porque ele entra no Santos dos Santos uma só vez para sempre. Faltam 3 versículos, só vou ler sem explicar para nós encerrarmos. Ora, neste caso, preste atenção, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo, certo? Agora, porém, ao se cumprir os tempos, Cristo Jesus, certo? Cristo Jesus, um momentinho só. Agora, nos finais do tempo, Cristo Jesus se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Gente, eu lhe garanto, muita gente está na igreja, não sabe a obra de Cristo na cruz. Não sabe a obra de Cristo na cruz. Veja o que o autor está dizendo, certo? Ora, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, né, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, eliminar, mandar para o quinto dos infernos
pelo sacrifício de si mesmo, o pecado da humanidade. Ou seja, quando você confessa o seu pecado, já foi pago por Cristo Jesus. Você não precisa fazer sacrifício de nada. O seu pecado já foi pago. E aí ele diz, o autor de Hebreus, e assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, não existe reencarnação. Ao homem está determinado, morreu, acabou-se. Diz a palavra de Deus, vindo depois disso o juízo. Ou seja, você morreu, certo? Já vai para diante de Deus. Vem cá, senta aqui, filhinha, senta aqui, filhinho. Vem cá, vamos passar um filme da tua vida. Daí a necessidade do filme da nossa vida ser consertado com Deus ainda em vida. E aí, eu vou ler o outro versículo. Assim também, né? Ou seja, quando ele diz, assim os homens estão ordenados a morrer só uma vez, vindo de imediato o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Ou seja, é a volta de Cristo. E interessante que o versículo diz aqui o seguinte, ele, veja bem, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, sabe por quê? Porque muitos? Porque outros não vai ser retirado. Alguém optou em não ter Cristo como suficiente salvador de sua vida. E aí ele encerra, certo? Ele vai voltar a segunda vez, sem pecado, sem mácula. Para quem? Para aqueles que aguardam a salvação. Aqueles e só aqueles. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Assim nós finalizamos, certo? A palavra de hoje a partir do livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 11 ao 28. E ali nós aprendemos que Cristo é a suficiência para o ser humano. Se você não entende isso, se você anda buscando outros sacrifícios, outras formas de misericórdia, você está perdendo tempo. Porque a Bíblia diz, Cristo morreu uma única vez, por mim e por você, para que nós recebamos a herança do Pai. E, de repente, você não tem essa consciência. Jorge Lialdo, boa noite, tá certo? Então, você não tem essa consciência. Então, agora, nós vamos orar, tá certo? Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Cecília pegou a oração, viu, Cecília, lá de Serra Talhada. Vamos orar a Deus, tá certo? Neste momento. E eu gostaria de pedir mais uma vez por nossa nação. O Luiz, eu não... Aqui na internet, ninguém me vê com uma opção política. Eu vejo o nosso país. E o país nosso está bombando. Assim, não sei que hora vai estourar mais uma bomba por aí, porque não está fácil. Tá certo? Não apoio nem A nem B, mas que nós precisamos orar pelo Brasil, nós precisamos. Certo? Nós precisamos orar para que o povo não sofra a influência de brigas políticas, que no final quem paga é o povo. Quem paga sou eu, quem paga é você. Só essa questão da pandemia, ninguém sabe quem está certo. Eu estou dentro de casa. Boa parte está dentro de casa. Tá certo? E eu sei uma coisa. Desemprego, empresa quebrada, tá certo? Saúde aí, né? Estourando, porque esses mesmos políticos roubaram o nosso Brasil, tá certo? E não investiram em hospitais, tanto que a Polícia Federal antes de ontem, está aí pegando prefeito no interior, político no interior, que estão roubando o dinheiro que veio para a saúde. Isso é um absurdo, mas é uma realidade. Só nos resta orar. Tá certo? Temos o episódio hoje aqui do ministro da Justiça com o presidente. Não sei quem tem razão e nem quero saber. Eu sei o seguinte, o povo precisa de saúde,
O povo precisa ser respeitado, o povo precisa de hospital, o povo precisa de emprego, o povo precisa de comida, o povo precisa de dinheiro para colocar os filhos na escola, certo? E nem sequer do governo, nem todos estão conseguindo, nem sequer uma simples máscara. O governo mandou você pegar uma calça velha em casa, uma cueca, um sutiã e fazer máscara para você. Isso é vergonha. E depois, R$600. R$600 para alguém que de repente tirava, de 2 dias, 3 dias, tirava esses 600 no seu comérciozinho, seria na praia, aí vai dar agora, como se fizesse muito favor. R$600 para sustentar uma família, né? E a filha está no meio da rua e uma parte não consegue receber e ninguém sabe como é que fica. Gente, eu acho que já chega do povo ser enganado de todos os partidos. Não tem um. Não tem um. O que vale na vida é você que está aqui, está procurando trabalhar, ser honesto, porque não deposite sua confiança em político. Repito o que está escrito em Jeremias, capítulo 17. Maldito, veja bem aqui, deixa eu até abrir aqui para vocês, tá certo? Jeremias, deixa eu ver se hoje eu trouxe aqui na Bíblia, Jeremias, tá certo? Deixa eu ver aqui, Jeremias. Opa, se Jeremias, um momentinho só. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Certo? Ó, ele diz aqui, maldito o homem que confia no homem. Olha, Jeremias capítulo 17, verso 5, está escrito na Bíblia, viu, gente? Não é Luiz que está dizendo isso aqui, não. Preste atenção. Maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, gente, você está deixando de confiar em Deus para confiar nesse cabo que está lá em cima? Ou naquele outro, ou naquela outra, ou talvez no prefeito ou no governador? Ele diz, deixou o seu coração em Deus para confiar em político? Ele diz, maldito seja você. Maldito seja você que está aqui vibrando por político e sendo gozado, né? O político está rindo da sua cara. Gente do céu. E aí ele diz isso aqui, ora, mas ele diz no verso 7, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, você será bendito, você será bendita, porque você confia no Senhor, com Bolsonaro, com Lula, sem Lula, com Boulos, sem Lula, com Dilma, seja o raio que esparta, a sua confiança tem que estar em Deus e não em homem. Esse homem, ele repete quase o Salmo 1, esse homem que é bendito porque confia em Deus, esse homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Ou seja, é uma água que está junto de um rio, tirando seus nutrientes do rio, e esse ribeiro de água, você pode fazer um paralelo dizendo, é o homem que está plantado na terra do Senhor e é regado pela água do Espírito. Ele diz o quê? Esse homem que ainda as suas raízes, certo? Elas se estendem, se afunilam para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque a raiz desse homem que confia no Senhor, ela está tirando seus nutrientes do rio do Espírito Santo, do rio do Senhor. Então, haja crise, haja pandemia, haja desemprego, haja enfermidade, a minha raiz tem que tirar nutriente de Deus e não de político. E não de político. De forma nenhuma. Ora, aí diz, já vai, Silvio, rapidinho. Plantado junto à ribeira d'água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque estará sempre verde. Aquele que confia no Senhor sempre estará acima das crises. E eu fecho, porque já me alonguei demais, tá certo? Enganoso é o coração. Aí você diz, mas eu sinto isso no meu coração. Eu sinto isso, eu sempre brinco com aconselhamento para
pessoa, seja rapaz, seja moça, que diz, rapaz, eu estou buscando de Deus, e aí achou o parceiro, a parceira. Essa é a minha parceira, essa não é. Cuidado, a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço. Então, gente, vamos orar, tá certo? Vamos orar. A pastora Silvia deu aqui o Salmo 27, o Salmo 27, 1. Deixa eu ver se eu trouxe hoje aqui o Salmo 27, 1. Um momentinho só, que a pastora Silvia está dando aqui, tá certo? Só para ler para você. Hoje é dia de vigília, quem sabe? 27, 1. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Certo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, agradeço a essas pessoas que estão aqui na live, Senhor, que pacientemente ouviram a tua palavra, tá certo? Eu creio, Senhor, que tu vai operar. Em nome de Jesus, tu vai operar, ou tu já estás operando. Liliosa está aqui, tá certo? Andreinha. Então, tu já estás operando, Senhor, em nossos corações. Mas hoje, especificamente, Pai, eu estou aqui clamando por nossa nação, pelo presidente, pelo Congresso, pelo Senado, por essa turma que está lá em cima, eleita para defender o povo e não defender interesses próprios. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos aqui como igreja reunida aqui nessa live por tua misericórdia, Pai. Por tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti, Senhor. Interfere no coração dos governantes, Pai. Dos deputados, dos prefeitos, dos vereadores, Pai. Houve aí no interior vereador aproveitando aí a pandemia para aumentar os salários, Pai. São corruptos de nascença, Pai. Só com tua misericórdia nós só podemos clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Acaba com a corrupção do nosso país. Hoje o Brasil está aí, certo? Nessa confusão política. Não compete a mim. Eu posso vibrar por um lado, vibrar pelo outro, mas o povo é que recebe a rebombada, Pai. Chega, Pai. Chega. Nós clamamos a ti, Pai. A Bíblia diz, a palavra tua diz, Senhor, que, olha, os governantes são colocados lá por ti, ou para o bem da nação, ou para situar na nação. É isso, Pai querido. É tu. Mas a mesma Bíblia diz que nós devemos só orar. E hoje eu oro, Pai, pelo presidente da República, oro pelos seus ministros e oro pelos seus ex-ministros, Pai. Para que Deus possa dar um caminho a esta nação. No mais, Pai, eu te oro também, Senhor, pelos nossos hospitais, pelos nossos enfermos. Há pessoas que estão, não só pelo Covid, Pai, olha, as UTIs, tem pessoas que não estão com Covid, Pai, 19, mas elas estão precisando de UTI. E numa situação dessa, Pai, como é que fica? Como é que fica, Senhor? Em nome de Jesus. Quer dizer, não tem UTI nem só para o Covid, mas também pelo outro. Senhor, tem médico dizendo que ele está com a dura tarefa de olhar para um e dizer, tome, meu filho, o respirador. Olhar para o outro e dizer, vá em paz. Vá em paz. Isso é verídico, Senhor, o que está acontecendo em nosso Brasil. É duro, Pai. É duro você ver seu ente querido, que é o caso de Manaus, certo? Além de não ter tido, talvez, né, o cuidado, porque lá está estagnado, você vê ele jogado, o corpo num caminhão, dentro do saco, um caminhão frigorífico, e dali vai ser jogado no caixão e você não sabe nem se é o seu que vai estar lá dentro. Isso é triste, Senhor. Mas existe um Deus, como eu digo, Pai, que está acima de tudo isso. É um Deus que está acima de tudo isso, Pai. Pai querido, Senhor, eu vejo aqui a Andréa pedindo oração lá pelos islâmicos, tá certo? Pelos, né?
pela turma lá do Irã, onde ela morou, certa feita, para aquela turma também do Iraque, né? Então, Pai, Tu, Senhor, pode sarar também aquela terra, aquelas vidas, Pai. Tu pode te revelar lá para esses países lá do Oriente, Senhor, que não são fáceis. Eu peço que Tu, Senhor, aqui está a Andréia Moisés, Senhor, nossa irmã desde Feira de Santana. Hoje ela está cumprindo algumas coisas que nós não podemos entrar em detalhe lá na Inglaterra, Senhor, mas Tu sustente ela, os seus filhos lindos, o seu esposo nessa missão, nesses países, Senhor. Que eu não posso dizer o nome, perdão, tá certo? Então, que Tu sustente essa minha irmã, certo? O seu esposo e seus filhos, Pai. No mais, livra-nos, Senhor, dessa pandemia, deste vírus, Senhor. Tu sabes, Senhor, de onde surgiu primeiro. Vai lá, Senhor, e começa a estancar essa desgraceira que está tomando e destruindo não só vidas, Pai, mas destruindo lares, Pai. Como é que estão as pessoas com fome, desempregadas, filho que dizendo, Pai, eu quero um pão, o Pai não tem. Então, nós estamos clamando a Ti por Tua misericórdia essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Mais uma vez, Bex, Deus te abençoe, porque caiu a internet de todo lado, meu irmão, e a gente está pela misericórdia, tá certo? Estou aqui no 4G, porque quase que não deu. Gente, é o seguinte, relembrando que no próximo, o primeiro domingo útil, né, que é no dia, deixa eu dizer para você, no dia 3 de maio, eu vou promover aqui a ceia do Senhor, tá certo? Sem aquela liturgia, tá certo? Mas a ceia, você em casa, venha cear conosco, venha participar do momento eucarístico, tá certo? O momento eucarístico, a ceia, pegue seu suco de uva, seu pão, junte sua família. Nós vamos dar uma pequena palavra e depois fazer toda a liturgia da ceia, tá certo? E Deus vai abençoar você e nós vamos estar em comunhão. Eu separo sempre que a ceia do Senhor arremete à comunhão. A Eucaristia, ela remete a relembrar o sacrifício de Cristo na cruz. Certo? É do verbo eucaristos. E nós temos todos dois num só. Tá certo? No dia 3 de maio, venha cear conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer, certo? O seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus seja com todo esse povo lindo que está aqui na live. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Andréia, se eu soubesse inglês, eu dava um alô para você em inglês. Mas Deus abençoe. Deus sare nossa nação, tá certo? Deus sare nossa nação. Carmita, Carol, tá certo? Lá de Goiânia. A Aurenita está aqui, temos Angélica, tem um bocado de gente aqui, tá certo? A Aurora, não sei se ainda está aqui. Então, Deus abençoe. Vou encerrar aqui. Mais tarde, esse vídeo, essa live